Rádio Miss RJ apresenta Videocast Rádio Miss RJ. Olá! Hoje, em comemoração pelos 4 anos da Rádio Miss RJ, iniciamos um novo formato para as nossas conversas, o Videocast. Eu sou Márcia Benazzi, jornalista do museu, e quem está ao meu lado para esse bate-papo em imagem e som é o presidente do Miss RJ, César Miranda Ribeiro. Olá, internautas, e agora muito feliz com a nossa madrinha estando presente aqui. Muito obrigado, secretário, por estar aqui. A convidada de estreia do nosso videocast é muito especial, Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Secretária, muito obrigada por vir aqui no nosso estúdio Chacrinha, na sede Lapa, aqui do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui, participando desse momento especial para a Rádio Miss, mas especial para o estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos nessa sede que abriga um arquivo incrível, acervo incrível do nosso Museu da Imagem e do Som. Então, não tenho dúvida de que esse bate-papo vai ser muito especial e que todos aqueles que nos verem, nos ouvirem, vão entender da nossa alegria e da nossa emoção de estar participando desse momento. A emoção é nossa, né, Célio? Totalmente. Bom, eu disse que a secretária é uma convidada especial, especialíssima, por vários motivos. Vou compartilhar aqui com vocês. Foi a primeira a gravar uma mensagem desejando sucesso há 4 anos, quando a Rádio Miss RJ estreou em 2 de abril de 2021. Foi a primeira imagem que nós colocamos, que a gente fez a divulgação nas nossas redes sociais. Foi a sua bem-vinda à Rádio Miss RJ. Isso acho que impulsionou e deu um start tão positivo que hoje, 4 anos se passaram, nós temos um estúdio, estamos aqui com a secretária para o nosso primeiro videocast. Gente, como passou rápido, né? Exatamente. Como passou rápido. A secretária Daniele, ela participa ativamente das ações do museu. Ela prestigia as nossas exposições, foram várias. Carmen Miranda, Garoto, Pixinguinha, Ronaldo Câmara, Heranças Italianas, que foi um sucesso imenso. Está presente nas inaugurações de diversos espaços do Miss RJ, como o Centro de Pesquisa em Memória e Documentação Ricardo Cravalbim, a Biblioteca Almirante e, mais recentemente, esse ano, a primeira Fototeca Estadual do Rio de Janeiro, sempre contando com a sua presença, que muito nos alegra. Apoiou também o MIS em eventos em outros municípios que nós participamos, Festival de Cinema em Vassouras, em Paraty, e uma coisa muito importante também, aportou R$500 mil para a execução do primeiro edital do Miss RJ, o Expo Miss. Nós contemplamos vários fazedores culturais com exposições aqui no museu e itinerantes, levando o nosso acervo para outras praças. A secretária apoiou muito, esteve conosco em algumas dessas regiões. Eu acho até que esse edital aí está merecendo uma segunda fase. Opa, muito bom. Eu acho que sim. Outros fazedores culturais serão contemplados, isso é muito bom. Mas quem é Daniele Barros? Bom, funcionária de carreira da Educação do Rio de Janeiro, é professora, contadora de histórias, ativista e gestora cultural, esposa do Márcio. Isso. E mãe de 3 filhos, Paulo Vitor, Raquel e Áureo. Assumiu a SESEC em 2019 e trabalha incansavelmente pela diversificação do incentivo para projetos e projeção da cultura nos 92 municípios do nosso estado. Mas tem mais, é importante destacar que a secretária também participa de atividades no exterior para divulgar e internacionalizar as artes fluminenses. Recentemente esteve em Quebec, no Canadá, sim, compartilhando o potencial criativo do estado do Rio de Janeiro. Eu vi as suas publicações nas redes sociais, foi tão bacana. Foi uma experiência muito importante, uma oportunidade de dizer que eu estava participando de um programa, que é um programa quebecois,
de acolhimento de personalidades políticas que possam promover potentes pontes entre o Brasil e entre o Canadá, especialmente entre o Quebec. Essa agenda é um desdobramento de um encontro que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, onde que o governador, com outros secretários, teve a oportunidade de receber a ministra de Relações Internacionais do Quebec, e aí na ocasião ela entendeu que nós éramos a pessoa mais apropriada naquele momento para estar representando o estado do Rio de Janeiro nesse programa de acolhimento. Então, agradeço ao governador Cláudio Castro, que também apostou na nossa liderança, na nossa gestão, também ao governo do Quebec por esse convite. E eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí, porque a gente viu muita coisa linda. O Quebec tem uma experiência no campo das ações imersivas. Então nós visitamos muitos museus onde a tecnologia ela estava muito presente, e eu tenho certeza que os nossos acordos que nós estabelecemos beneficiará especialmente a museologia do nosso estado. Nossa, que bacana, né? Parcerias muito produtivas. Sim. Agora, esse ano, o Museu da Imagem do Som faz 60 anos, né? Sim. A partir do dia 3 de setembro estaremos em festa, e dos presentes foi realmente a chegada desse aporte financeiro que vai permitir que a sede Lapa, junto com uma antiga escola que está nos fundos, possam ser reformados. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco disso, dessa vitória da Secretaria de Cultura e o benefício que trará para a população desse bem que vai ser restaurado. Eu vou aproveitar a audiência dessa rádio para já fazer aqui uma prestação de serviços, tá? Prestar contas para a população, porque eu acho que esse também é um papel de um veículo de comunicação. Para além da gente apresentar, né, as lindas canções, as histórias dos nossos artistas, que são artistas que construíram a história da nossa música, né, e a história da nossa cultura, a rádio também cumpre esse papel. Nós estamos felizes, o aniversário do MIS tem presente, sim, né, são mais de 3 milhões investidos nesse processo de revitalização, de restauro desse equipamento cultural, que é um equipamento cultural muito importante para o estado do Rio de Janeiro, não só pelo seu acervo, mas também pela sua arquitetura. Dizer que já não era hora disso acontecer, mas a gente precisava exatamente captar esse recurso, de um recurso novo, um recurso que vem de fora do estado, né? Então agora a gente tem de fato esse recurso em conta, que está nos permitindo não só chegar aqui no prédio do MIS, mas está nos permitindo também revitalizar as varas cênicas do Teatro Municipal, o palco do Teatro Municipal, nos permitindo também fazer compras de novos instrumentos, nos permitindo também comprar e adquirir mobiliário novo para as nossas bibliotecas de comunidade. Então, é uma boa captação de recursos do governo federal que tem nos ajudado, de fato, a tirar do papel, né, e colocar de pé os nossos sonhos, os nossos desejos para a cultura fluminense. Então, nos 60 anos do MIS, para além de bolo, de velhinha, de bola, a gente também tem essa entrega, né, que coroa tudo que a gente está vivendo lá no MIS de Copacabana. Porque eu acho que é super importante a gente dizer duas coisas aqui nesse videocast. Uma é dizer que o MIS, ele é mais do que aquele prédio que a gente tem lá naquela orla linda de Copacabana. Eu ainda fico constrangida quando alguém pergunta: e o MIS, quando que vai inaugurar? Eu falo, o MIS de Copa, né? Porque o MIS, ele já está lá, ele é pulsante, ele é vibrante, ele tem um acervo lindo, as exposições estão incríveis e não pode ser ignorado por conta de uma arquitetura linda, maravilhosa, fantástica na orla mais importante do mundo. Então nós somos defensores disso, nós somos defensores do nosso acervo, nós somos defensores do nosso legado. Mas sem dúvida, também não negligenciamos isso, não tem ninguém aqui disputando e querendo roubar a cena um do outro. Nós temos um prédio lindo, maravilhoso, que foi muito abandonado pelos outros governos e que agora está em
em plena fase de revitalização. Uma obra complexa, uma obra cara, uma obra que ela tem muitas nuances. Nós não estamos construindo qualquer prédio, né? Nós estamos construindo um museu, e um museu que ele é muito revolucionário em toda a sua concepção, porque ele vai ser a nossa grande vitrine desse acervo lindo, gigante, potente que a gente tem. Então não podia ser menos. Então, olha, presidente, 60 anos, 2 grandes presentes. Não tenha dúvida. E nós, enquanto defensores dessa cultura brasileira, estamos aqui salvaguardando esse rico material que futuramente estará também em Copacabana, através de toda a tecnologia. Inclusive, esse videocast fará parte do nosso acervo e estará disponibilizado também para quem visitar Copacabana. Né? Com certeza, com certeza. Cada produção nossa, seja depoimento para a posteridade, videocast, podcast, seminários, todo esse material vira acervo do museu, né? Para que as futuras gerações saibam o que o MIS produziu no período de X a Y, quão pulsante, quão pujante ele foi, quantas coisas ele desenvolveu. Isso é importante. Tem acervo para que as futuras gerações pesquisem. Exatamente. E se modernizando. Com certeza. Né? Porque isso aqui é um exemplo disso. É verdade. Para gente que começou com uma playlist, eu quero dizer isso para quem nos acompanha. Quando nós inauguramos a nossa rádio, nós subimos com uma playlist em looping e ela ficava 24 horas rodando com a sua mensagem de boas-vindas e de boa sorte, e que, graças a Deus, nos acompanhou, e a gente está com mais de centenas de playlists e matérias, quase chegando ao número 700. É muita coisa, muita produção, né, que a gente faz aqui, né, presidente? E tudo para a sociedade. E tudo para a sociedade. Aberto. Importante. Exatamente. Não, e de forma democrática, porque eu acho que também é importante a gente dizer isso. Né? Nós somos uma casa pública, trabalhamos para o público, e as pessoas é 0800, as pessoas não precisam pagar para isso. Exatamente. Né? Então as pessoas só precisam acessar, porque está ali democraticamente disponível para que a população tenha acesso. Eu quero fazer uma pergunta. Eu andei pesquisando no portal da SESEC, que é um portal maravilhoso de notícias, de compromissos seus, da sua agenda, é muito dinâmico, muita coisa. E a gente acabou recentemente, agora, né, em março, com o Carnaval, né, do Rio de Janeiro, que é a maior festa popular genuinamente brasileira, vista por milhões de pessoas no mundo inteiro, não só o Carnaval do Sambódromo, mas o Carnaval no interior do estado. E me chamou a atenção isso, esse aporte que o governador Cláudio Castro fez de 90 milhões para todo o estado, incluindo Sapucaí, incluindo blocos, e 24 milhões para o interior, para as festas de folia. Você recebeu, se eu não me engano, nesse ano também, ou final do ano passado, Folias de Reis, no João Caetano. Foi lindo. Foi linda matéria, linda foi matéria. Lindo, foi um encontro que realmente me emocionou demais, por conta de que o folião da folia, ele é um folião muito simples. A folia está muito concentrada nas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu digo que pra gente Carnaval começa na folia. E foi lindo ver aquela reunião da cultura popular, das folias se encontrando, se abraçando, recebendo os seus certificados, né, com as suas indumentárias feitas com muito zelo, e todas lindas, bonitas. E muito bom saber que o dinheiro do Estado está chegando nesse lugar. Porque tão importante quanto está na passarela do samba aqui na Sapucaí, também está fomentando essa economia criativa nas cidades do interior. É muito importante a gente entender que cultura é um lugar de oportunidade, mas também é um lugar de emprego e também é um lugar de renda. Então, previsibilidade, saber que o Estado vai apoiar, saber que o Estado vai estar presente, permite que as pessoas que são da arte possam viver da arte, e permite que as pessoas mantenham as suas tradições vivas. A tradição da Folia de Reis, ela estava morrendo, porque muitas das vezes as pessoas fazem isso por paixão
e não conseguem mais hoje manterem economicamente a sua paixão viva, porque ela tem já o seu compromisso em casa, com o custeio, né, da sua família, e muitas das vezes não sobrava aquele dinheirinho para comprar o estandarte, para comprar um tecido, comprar uma máscara. Então muitas das vezes eles usavam as coisas muito mal conservadas, o que a folia acabava apresentando um espetáculo não tão bonito assim, por falta desses elementos. E agora as folias reviveram, porque o dinheiro é para isso, é para comprar roupa, é para comprar instrumento, é para comprar material para fazer os estandartes. E a gente vê o potencial do dinheiro chegando na ponta no encontro como a gente fez, que foi aquele encontro no Teatro João Caetano. Eu achei muito bonito. E eles se apresentaram, depois todos reunidos no palco para aquela foto. Tão bonito isso, uma comunhão mesmo, né? Porque é arte popular, né? A cultura é arte popular, é o clássico, mas ela transita em todas as áreas, né? Achei muito lindo. É isso. Foi muito lindo mesmo. Bom, me tocou, tá vendo? Como participante, né, do portal da SESEC, eu fiquei comovida com aquela imagem. Que bom, espero que muitas outras pessoas, a partir desse nosso encontro aqui, possam ir lá no portal da SESEC para absorver o tão grande que foi aquilo. Muito bacana. Falo para todos, deem uma olhada no portal da SESEC, muito interessante. Bom, já que estamos falando dessa manifestação cultural genuína que é o Carnaval, que carrega o nome do Rio de Janeiro para os 4 cantos do Brasil e para o mundo, eu quero destacar que o MIS RJ, secretária, ele tem um acervo sonoro tão rico, são mais de 280 mil faixas. Nossa! Impressionante. Olha, samba, carnaval, tudo, choro, música regional, clássicos instrumentais, é um universo tão rico, se eu não me engano é o nosso acervo mais rico, não é, presidente? A parte sonora o que nós temos em um número que ultrapassa esse número. É um número que nós ainda temos a catalogar e é o que eu sempre falo. Eu espero que até o final da nossa gestão, que em 2026, ao final desse período, a gente possa chegar a 1 milhão de itens catalogados. Hoje nós temos 590 mil itens e queremos chegar a 1 milhão. E vamos chegar. A nossa entrega, né? Junto com Copacabana, com todas as atividades culturais, vai fazer com que o MIS entregue para a próxima gestão 1 milhão de itens catalogados. Maravilha, vamos chegar lá. Bom, então eu estava com o número já ultrapassado, que bom que o presidente me atualizou, que é assim mesmo, porque cada dia que a gente chega tem um trabalho sendo feito que vai ampliando exatamente a catalogação do nosso acervo. Exatamente. E doação de outros acervos que também vão, né, sendo acrescidos ao acervo original do MIS. Isso, justamente. Bom, além de toda essa riqueza, né, de 280 mil faixas, a gente tem coleções que pertencem a músicos, secretária, de altíssimo nível. Garoto, Almirante, Elisete Cardoso, Jacó do Bandolim, Nara Leão, Dorival Caymmi, Irmãs Batista, Paulo Tapajós, Zezé Gonzaga, Abel Ferreira, Odete Amaral, Braguinha, Erivelto Martins, Valdir Azevedo, Tito Madi, Ivan Lins, recentemente Ivan Lins, Marlene, um legado excepcional para a música brasileira e que está à disposição da sociedade. Basta vir aqui ao museu e pesquisar esse cabeça de coleção. Mas a gente tem muitas outras coleções, Rádio Nacional, muitas outras, né, presidente? De uma riqueza imensa. Muito. Bom, mas aí a gente quer saber, o que será que a Daniele gosta de ouvir quando está em casa nas comemorações em família? Alguma música que toca assim o coração? Olha, a Daniele é neta de seresteiro. Então, assim, lá em casa, gente, sempre as nossas reuniões sempre foram regadas a muita música e muita música boa. Porque, para além do meu avô tocar violão, os seus irmãos também tocavam instrumentos
Então, meu avô Valdir era o que tocava violão, meu tio Milton tocava cavaquinho, meu tio Ivo tocava pandeiro. Nossa. E quando a família se reunia, tinha ali uma banda, né? Uma banda reunida. E a minha avó, que sempre foi uma pessoa religiosa, cantava na igreja, mas também cantava na seresta. Então, assim, eu tenho muito apreço, especialmente a essa nossa música popular brasileira, que muitas das vezes a garotada não ouve mais. Vou falar de alguns nomes, que foram nomes que cresceram conosco, né? Sim, eu ouvindo. Lembro de Nelson Gonçalves, A Volta do Boêmio, lembro de Lupicínio Rodrigues, a gente pros mais... Aí vai passando o tempo, né? Gal Costa com Chuva de Prata, Cartola com As Rosas Não Falam, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Toquinho, né? São todos artistas assim que fazem parte da minha história, da minha trajetória, da minha vida. Elis Regina. Então, assim, é difícil dizer assim. Eu já dei algumas entrevistas que as pessoas me perguntam, né? Em determinado momento eu falo uma música, depois de um tempo eu falo outra, porque eu acho que é aquilo que está mais vivo, né, na vida da gente. Mas eu tenho uma paixão especial por uma música, que é uma música chamada Sangrando, do Gonzaguinha. Então, se depois dessa entrevista puder botar aí na rádio, né? Essa música é uma música que eu gosto demais, e me lembra bastante esses movimentos de família, de infância, de adolescência. Então me lembra bastante. Nós tivemos aqui uma exposição em homenagem a Garoto, com a presença do professor Jorge, que é biógrafo de Garoto, né? Ele também doou parte do acervo dele para o Luiz RJ, a coleção riquíssima de Garoto, e eu me lembro que ele cantou Gente Humilde, linda. E você acompanhou também. Sim, ele tocando ao violão, linda. E todos cantando, foi tão emocionante aquela cena. Nós temos isso registrado em vídeo, com você cantando e o professor Jorge tocando violão. Eu gosto muito também dessa canção, é isso. Na minha casa a gente cresceu nesse ambiente, tanto que assim, para os meus filhos, para os meus amigos da minha idade, a gente tem um perfil mais envelhecido né? Com relação aos gostos, mas é de fato por conta daquilo que foi semeado na vida da gente. Então a gente acaba gostando mais de um outro estilo de música. Então, verdade. Os meus estão muitos nesses lugares. Bem, secretária, recentemente nós tivemos a oportunidade de receber uma emenda de uma parlamentar, né, a deputada Dani Balbi. E isso em forma célere, inclusive com a sua ajuda, com esse apoio da Secretaria de Cultura, pudemos em tempo recorde criar a fototeca, a primeira fototeca do estado do Rio de Janeiro. Essa fototeca vem a fazer com que o MIS cresça em sua proporção de guarda, onde nós hoje temos quase 100 mil fotos guardadas, né, de coleções como de Augusto Malta, Guilherme Santos e outros fotógrafos. E hoje a gente tem uma capacidade de chegar a 4 milhões e 500 mil itens. Desculpa. E, mediante isso, e atendendo a sociedade fluminense, queremos saber o que a Secretaria de Cultura pensa sobre essa máquina de potência que será o MIS em breve. César, a gente está muito alinhado, né, e muito feliz com todas essas entregas que o MIS vem fazendo especialmente ao longo dos últimos 4 anos. A gente tem orgulho de entrar aqui na sede do museu e perceber o nível de detalhes de uma entrega que não é só uma entrega por obrigação, mas é uma entrega por afeto. Dessa apresentação, do cuidado com esse prédio, com esse acervo, com os recursos públicos, a gente está muito feliz com isso. Sem dúvida, o reconhecimento da deputada Dani Balbi é para a gente fundamental. A Casa Legislativa do Estado é uma casa muito potente. Então, saber que essa casa também demonstrou uma inclinação
com esse nosso fazer, muito qualifica, né? Qualifica especialmente a sua gestão e a gestão do seu time. E dizer que pode parecer, né, aos amantes, especialmente do acervo do MIS, que nós não estamos atentos a isso, mas nós estamos. Nós temos muita expectativa num processo ainda mais ampliado de democratização, mesmo disso que a gente tem, que é a nossa maior riqueza. Acho que quando Márcia falava sobre a questão do Expomis, eu acho que o Expomis é um lugar de exposição desse acervo que a gente precisa focar, a gente precisa voltar, né, a fazer, a ter essa convocatória, replicar essa convocatória. Eu acho que estamos no momento apropriado para isso, mas para além disso, fortalecer as nossas parcerias com o Passaporte Cultural, pensar em programas educativos que deem conta dessa aproximação com a população. Isso está sempre no meu radar, e eu acho que esse é o lugar que a gente ainda precisa crescer. Mas é um orgulho enorme saber que a gente já tem um acervo digitalizado, que está disponível. Não sei se exatamente respondi a pergunta que você me fez, mas eu penso que é de fato a gente trabalhar para cada vez mais garantir acessibilidade, né, e visibilidade para essa riqueza que a gente tem aqui, entendendo que a gente tem uma consciência de que o melhor que nós temos é o nosso acervo e que ele está sendo bem cuidado. Com relação à fototeca, César, até que quero complementar, porque quando a gente fez o lançamento da fototeca, com a sua presença, com a presença da deputada também, e com os familiares do homenageado, do fotógrafo, né, que dá o nome à sala, foi uma noite tão bonita, muito emocionante também. Muito. E essa proposta da fototeca, ela não se restringe ao município do Rio de Janeiro, mas que o jovem de Varriçai, o jovem da escola pública do estado, de todas as regiões, possam vir, fazer cursos, assistir palestras, que a gente possa fazer uma forma de intercâmbio, que seja online, se não for possível a vinda, mas que jovens de escolas possam vir e poder ver esse material. Como é que a gente faz para utilizar essas fotos? Como é que elas podem ser trabalhadas? Armazenadas. Não ter esse intercâmbio. Porque essa é a proposta da fototeca, né? Atingir todos os Olha, naquele rincões. dia da inauguração, eu confesso que eu fiquei super emocionada, pensando no sentimento daquela família que estava ali revivendo e escutando novamente aqueles depoimentos que pareciam que trazia a pessoa de volta exatamente para aquele ambiente. E aí a gente sempre sai de uns encontros desses pensando, vou gravar mais, vou fazer, porque vai chegar uma hora que eu gostaria de também ter essa mesma sensação, e a rotina das nossas vidas não permite que a gente faça isso com as pessoas que a gente mais ama, né? A gente vai perdendo exatamente esses elos. E eu saí daqui, eu recentemente perdi a minha avó, que era uma pessoa que eu amava demais, amo demais, e eu troquei de telefone, e quando eu troquei de telefone eu perdi todos os áudios que ela me mandava. E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu não podia estar vivendo isso aqui agora, escutando, né, os áudios. Então assim, esses espaços, eles não são só espaços, né? O museu, ele não é só um espaço, ele é exatamente esse repositório de afeto, né? Que quando bem cuidado, que quando bem guardado, nos dá a sensação, promove em nós aquela sensação que foi promovida naquela noite, né? Para a vida da família, mas para a vida de todos nós que estamos aqui, porque os nossos artistas, eles são imortais. Exatamente. E ter a possibilidade de ouvi-los novamente, ter a possibilidade de encontrá-los novamente com esse potencial do que o MIS promove, é sem dúvida maravilhoso. Maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Que bacana. Então foi uma coisa compartilhada, essa emoção. Não, a emoção foi geral. Foi Só pra geral. família. Foi. Foi geral. E para o museu se torna algo muito fácil,
porque esses grandes depoentes deixaram aqui histórias incríveis, que hoje, inclusive, a gente até faz uma homenagem ao pesquisador, porque o MIS sem o pesquisador, ele praticamente não é nada. Ele precisa da figura do pesquisador para trazer luz a esses grandes nomes, né? Isso. Como foi Clarice Lispector, Isso. Pixinguinha. Então, quando a gente tem qualquer tipo de dúvida aqui, a gente vai na fonte primária, que é justamente esses depoimentos, né, Márcia? Exatamente. Até recentemente nós fizemos o depoimento da atriz Beth Goulart, que falou isso. Quando eu fui interpretar Clarice no teatro, eu fui aonde? Ao MIS. Porque é no MIS que tem a voz dela registrada. Eu queria a inflexão, eu queria o ponto fora da curva, eu queria entender Clarice. Então ela, como depoente, falou como pesquisadora. E falou emocionada, né, César? Com certeza. Foram 4 horas de pura emoção nesse depoimento. Né? Pô, que aula, que bacana isso, secretária, quando a gente sabe que está fazendo história, né? Porque que essa geração não pesquise, mas outras pesquisarão exatamente esse material produzido. É isso, é isso. É super bacana vocês terem trazido, né, a Beth, mas também a Clarice junto nesse bate-papo, porque esse ano o Rio de Janeiro é a capital do livro da leitura. E quantos autores, né, vivos que a gente precisa ir gravar os depoimentos deles. E a gente está, Secretaria de Cultura, preparando uma linda homenagem a Rosiane Murray, que passou por um problema agora, né, uma situação de muita inconveniência, um acidente, onde 2 cachorros pitbulls acabaram sequelando seus braços. Então, super importante a gente, vamos gravar o depoimento da Rosiana, vamos guardar como uma espécie de uma grande homenagem, né, especialmente por conta dessa história, toda a sua trajetória, mas também a sua história de resiliência, ressignificação, que é tão importante hoje que a gente aponte, especialmente para essa juventude, pessoas que estão construindo as suas carreiras, estão no campo da literatura. Então, está aqui um desafio. Convite feito. Né? O MIS adora desafios, né? A gente vai a fundo. Bom, a gente falou de Folias de Reis, a gente falou de carnaval na Sapucaí, falamos de carnaval no interior, mas quais são os projetos da SESEC para 2025? Elenque alguns, porque eu sei que são muitos projetos, secretária. São muitos projetos, mas agora a gente está numa fase boa. Que bom. Porque a gente está aí mobilizando todos os proponentes que foram selecionados pelos nossos editais para assinatura de contratos e para pagamento de projetos. Então, daqui a pouquinho tem bastante gente, um montão de gente com dinheiro na conta para botar de pé os seus festivais, para colocar de pé os seus projetos de formação, para colocar de pé os seus sonhos. Então é uma fase boa, a gente tem muita coisa para a gente acompanhar, né? Só de festivais são mais de 20 milhões investidos exatamente nesse movimento, que faz a cultura circular, que emprega a gente, que garante sustentabilidade no campo das artes. Então tem muita coisa boa nesse sentido. Os nossos projetos incentivados também estão a todo vapor. A gente está inaugurando nos próximos 60 dias um projeto que nasceu no nosso coração, chamado Cultura a Mais, em torno das nossas salas do Cinemais. É um projeto que vai levar o serviço da arte para o interior do estado. Para além disso, as nossas feiras literárias, a Secretaria de Cultura vai ter uma presença marcante na Bienal do Rio, em função do Rio, capital do livro da leitura. Esse ano, para além de patrocinar a Bienal, nós estaremos dentro da Bienal pelo 3º ano consecutivo, mas agora de uma forma mais organizada, né, com o estande próprio da Secretaria de Cultura. Então, tem muita coisa boa acontecendo. E nós teríamos, se não ficássemos aqui 4 horas, teríamos que contar em 4 horas. Com certeza, por isso que eu falei, elenque apenas alguns, porque eu sei que é muita coisa. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer acabou me respondendo já. Né? É verdade. E pegando esse gancho que a secretária falou, né, da importância de democratização, né, de
dos projetos, né? As pessoas vão estar com dinheiro na conta e vão poder produzir seus sonhos, né? Porque o artista, ele sonha e quer viabilizar o seu sonho e levar para quem? Para nós, que somos seu público, Isso os que aí. prestigiam a sua ação, seja no campo da música. É nessa engrenagem. Então é uma coisa muito bacana. A roda da cultura girando, né, secretária? A roda da cultura girando. Esse é o nosso papel. Não deixar nem um dia essa roda sem girar. É verdade. Bom, quando nós estivemos nos 2 principais festivais que o museu participou, em Vassouras e em Paraty, nós vimos que vários entes que participavam das mostras elogiaram a ação da secretária, falaram que, nossa, que a secretária é muito participativa, ela vem aqui todo mundo tirando o chapéu para a secretária Daniele. Nós somos testemunhas disso, né, sabe? De que a gente é fã, eu sou fã sua, presidente César também, mas no interior também, como é que as pessoas veem a sua ação no interior, agregando, trazendo para junto. Isso é tão importante porque desmistifica. A cultura não é só no município do Rio de Janeiro, não é só aqui na capital, são os 92 municípios. É isso, Márcia. É super importante a gente falar disso também nesse encontro, porque a cultura do interior do estado era muito invisibilizada. Ela sempre existiu, né? Talvez com potencial aquém daquilo que ela poderia entregar pela falta do fomento e pela falta do recurso, mas ela sempre esteve lá, né, resistindo, né, de forma resiliente. O que a gente fez foi trazer luz, trazer garantias, trazer possibilidades, oportunidades, e era só isso que ela precisava. Então, a gente trabalha firmemente, persegue esse modelo de democratização, porque nós não somos a Secretaria Municipal de Cultura, nós somos a Secretaria Estadual. A gente precisa ter um olhar para os 92 municípios, e é nesse sentido que a gente tem empenhado os nossos esforços. A capital, ela é muito importante, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser apoiada. Nós temos uma lei que permite que 40% dos nossos recursos fiquem aqui, mas os outros 60% precisam ser distribuídos entre as 91 cidades do estado. O que nós fazemos? Cumprimos a lei. Nós somos guardiões dela. E sendo guardiões dessa lei, a gente promove. É isso que o interior do estado precisa tanto, que é essa democratização de acesso, essa proximidade do poder público. Eu amo o interior, né? Venho desse lugar que é um pouco mais rural, no sentido da formação, da educação do campo. Então sei da necessidade da gente se conectar com esse espaço, da gente levar, pegar na mão, mostrar como faz. Mas uma vez esse interior emancipado, é uma potência que a gente quase não consegue controlar. Ah, que bacana. Com certeza a sua gestão tem uma participação muito grande nisso. Sim. A gente viu lá em todas as nossas caminhadas pelo interior do estado, a gente presenciou isso. Secretária, em 2021, quando eu recebi esse convite de ser presidente do museu, a qual eu a cada dia agradeço, porque eu considero que é um momento do ápice da minha carreira, que começou lá atrás, né, como radialista, depois jornalista, passando 36 anos numa grande emissora de televisão, depois sendo presidente da Rio Filme, e agora como presidente do museu. Então eu considero que hoje salvaguardar tudo aquilo que nós produzimos é muito importante. E logo na minha chegada eu peguei um museu onde o depoimento da posteridade estava parado, justamente por causa da pandemia. E nós rapidamente fizemos uma adaptação tecnológica e essa a gente pôde dar continuidade. Tivemos grandes nomes, né? Cavi Borges, o Disseu Rabelo, a voz da Globo, que nunca tinha dado depoimento para a Globo, mas que deu um depoimento para o museu, legal, vendo a importância de salvaguardar esse material dele. Inclusive a Márcia, que é responsável pelos depoimentos, apanhou muito, porque não tinha uma vírgula sobre o Disseu Rabelo, e ela teve que ir em loco lá com ele para justamente pegar os depoimentos. Entrevistando, levantando a vida dele.
Nem na Globo, porque a imagem dele em contrato era exclusiva, só a voz poderia ser veiculada. E na internet, várias fotos dele, esse é o Dirceu, esse é o Dirceu. Ninguém sabia quem era Dirceu Rabelo. Nós trabalhamos com ele muitos anos na emissora, e ele falou, não tem nada, nem no jornal interno, nunca pude ser entrevistado. Então, realmente o MIS vai ter em primeiríssima mão o depoimento. E segundo o nosso André, que faz o estudo da programação, é o depoimento mais procurado pela internet. Nossa. Então, ele se mantém, porque as pessoas querem saber sobre isso. Então, aonde eu quero chegar com isso? As nossas conquistas foram passo a passo, com toda a dificuldade que nós sabemos que o museu tem. E com o seu apoio, conseguimos o espaço lá no estúdio, né, da Secretaria, e utilizamos até a condição de ter o nosso espaço, que é esse estúdio. E aí criamos esse estúdio e abrimos também, motivados pelo que a Secretaria está fazendo hoje, de abrir o seu espaço para o público gravar, e nós também o fizemos. O fizemos justamente vendo a possibilidade de igualar a Secretaria e fazer daqui também uma outra opção. Então hoje, o que é o desejo da Secretaria, ou do museu? É saber como está esse movimento junto à Secretaria. Os jovens que saem das suas casas, que procuram a Secretaria para gratuitamente gravarem o seu vídeo, gravarem o seu áudio, criarem suas músicas, e esse é um espelho que é de sucesso que o MIS está fazendo aqui também. Gostaria de ouvir. Boa. Muito bom ouvir isso, César, saber que a gente também educa pelo exemplo, né? Uhum. E quando o MIS ocupa o nosso estúdio para gravar os seus podcasts, ele é super bem-vindo, mas de fato ele ocupa um espaço que também poderia ser de uma outra pessoa e de alguém, muitas das vezes de uma comunidade que não tem ali nenhum aparato do poder público para ser exatamente fio condutor da sua ação. Quando o MIS ousa em ter o seu próprio estúdio, pra gente é maravilhoso, porque é um passo que também nos ajuda na democratização de acesso, não só porque vocês podem passar a atender pessoas, especialmente para fazer o que a gente está fazendo aqui, mas também você não está ocupando uma agenda de um estúdio que é altamente requisitado, né, porque é um estúdio que, para além de gravar um podcast, também pode gravar músicas, tem outros potenciais, mas que muitas das vezes fica limitado a um podcast, por conta de que a gente não tem um outro que pudesse somente dar conta disso. Então isso aqui é um ganho para a cultura, né, em todas as vertentes, porque saber que alguém vai nos procurar para gravar um podcast, a gente vai dizer, você não precisa acessar o nosso estúdio para isso, porque tem uma outra casa. O que você vai falar interessa a uma outra casa, e que inclusive o que pode ser gravado aqui também pode ser disponibilizado na nossa rádio. Isso é maravilhoso. Então, estamos alinhadinhos, preparem-se, porque depois disso aqui vai um montão de gente querer. A gente vai ter que fazer uma fila. Que bacana, que bacana. Eu gostei disso que a secretária falou, de que os exemplos bons já devem ser seguidos, né? Nós seguimos esse porque nós utilizamos o estúdio da SESEC por 2 vezes, gravamos com o Dirceu, que você falou, e com o Cavi Borges. Depois nós viemos para cá, para o museu, e já gravamos outros programas. Vários programas gravamos no estúdio da SESEC e sempre fomos muito bem recebidos, então a gente quer replicar isso. Secretária, a gente está indo para o encerramento e o nosso videocast, né, mais ou menos leva 1 hora, é um padrão, né? Eu acho que a gente poderia ficar até muito mais tarde para ter muito o que falar. Fazer uma série de videocast. Não. Mas o mais importante é o agradecimento. O agradecimento não só na figura da senhora, mas a figura de todos os componentes da Secretaria. Somos um museu vinculado à Secretaria, a qual nós temos uma linha de ação que chega junto, que quer estar junto, e a todo momento demonstra que a nossa capacidade
de levar para a sociedade é em conjunto. Isso nos favorece, porque quando um fazedor de cultura vem até o MIS, ele sabe que ele vai ter um aporte e que vai ter condições de chegar essa informação até a secretaria. Que vocês nos ouvem, vocês produzem em conjunto com o museu. O museu agora está na iminência de futuramente receber uma sede maravilhosa, que é uma sede que ficou muito tempo parada, que com a sua expertise e a demanda do nosso governador de entender a necessidade de fazer essa entrega, nos faz ficar atentos ao que virá. E o que virá é justamente o nosso desejo, é que aquela casa seja uma casa onde a sociedade possa se reconhecer, a ter ali tudo que foi salvaguardado nesses grandes presidentes e presidentas que estiveram aqui desde 1965, e que a gente possa fazer com que essa casa seja muito importante para o Rio de Janeiro como um todo e para o Brasil. Nós estamos nos preparando para isso. A parte museológica está toda em dia, todos os nossos materiais que salvaguardados estão protegidos e, acima de tudo, queremos que a sua energia se conecte à nossa e que possamos fazer o primeiro depoimento para a posteridade, tão logo o nosso governador fale, olha, vamos inaugurar. Eu acho que seria muito importante, havendo essa oportunidade, o MIS estar à frente, junto com a secretária, para lá produzirmos, ainda não vou falar quem é que nós vamos convidar, mas que lá a gente possa fazer o primeiro depoimento para a posteridade. Isso vem, secretária, me desculpe até me estender um pouco. Fique à vontade. Mas é que estar aqui, para mim, é uma emoção muito grande. Porque em 1965, eu não tenho provas porque não tenho fotografia da época, mas o meu pai esteve comigo, onde eu tinha 5 anos, na inauguração do museu. Gente, eu não sabia disso. Eu também não. Eu vim saber, ele faleceu com 93 anos, em 2022, e ele fez esse relato. Que ele não foi convidado, mas ele estava passando e teve a oportunidade de levar o filho lá, que tinha 5 anos. Isso é uma emoção muito grande, saber que aquele menino de 5 anos se tornou o presidente do museu. E eu tenho uma gratidão muito grande em termos de leitura, de literatura, o que Carlos Lacerda fez por esse museu. E essa forma plural que nós transformamos o museu, que começou lá atrás com ele, a gente quer manter isso em Copacabana. É isso, César. É lindo ouvir isso, lindo saber como que, de alguma forma, a nossa vida ela vai sendo construída e gerando essa conexão, né, que só um diálogo, um tempo, um bate-papo vai juntando esses quebra-cabeças, mas sem dúvida é muito importante para a gente também ter alguém que a gente confia no trabalho, no legado, né, à frente dos equipamentos. Gestão pública não é fácil. As pessoas pensam, as pessoas que estão do outro lado às vezes podem pensar, é fácil, tem dinheiro, tem... Não, orçamento é sempre uma disputa, a gente está sempre brigando por centavos para a gente colocar os nossos projetos de pé, mas é muito bom quando a gente olha para o lado e a gente percebe que a gente não está sozinho. Então eu quero também, na gravação desse videocast, também enaltecer as nossas parcerias, né? A gente tem parcerias assim, que são muito importantes para a cultura, com os nossos equipamentos culturais, e sem dúvida o MIS é um desses que nos enche de orgulho, que nos faz olhar para o lado, entender, a gente está junto, a gente vai conseguir, a gente vai mais longe. Não ser afoito para realizar também é uma virtude, né? Tem muita gente que é muito afoito, que quer fazer tudo e às vezes não entrega nada, né? E a gente tem demonstrado ao longo desses 5 anos, eu, César, Márcia, a equipe do MIS, a equipe da CSEC, que planejar, esperar o momento certo,
saber a hora de avançar, mas também saber a hora de recuar, entender que a vida ela é feita de processos, né? Nós chegamos na Secretaria de Cultura, Márcia, para que você tenha noção, nossas bibliotecas de comunidade estavam todas elas caindo aos pedaços, né? Assim, uma terra arrasada, né? Uma biblioteca no centro da cidade de portas fechadas, né? Os livros todos encaixotados, as estantes todas desmontadas, a gente não tinha equipe para fazer a limpeza, né? A gente tinha uma fragilidade gigantesca, né? Os servidores sendo despejados de um prédio ocupando o outro. Então, naquele momento, a nossa prioridade era abrir aquela biblioteca, era dar uma certa dignidade para os servidores trabalharem. Nós trabalhávamos num prédio que era um prédio fechado, que não tinha janela, mas que o ar-condicionado também não funcionava. Era uma condição quase insalubre, e a gente ali, como missionários da cultura mesmo, trabalhando para ver as coisas acontecerem. Então, assim, hoje a gente pode olhar para trás e dizer, vamos reformar as varas cênicas do Teatro Municipal, vamos reformar o prédio que está aqui ao lado, agregado, né, aqui ao MIS. Hoje a gente pode, mas porque hoje as portas das nossas bibliotecas estão abertas, porque hoje os nossos programas estão de pé, porque hoje a gente tem um programa Passaporte Cultural incrível que garante que as pessoas possam ser apoiadas pelo Estado para irem aos eventos culturais. Hoje a gente tem uma lei de incentivo completamente emancipada, com um sistema próprio. Então, assim, quando a gente olha para trás, o legado é gigante. Um trabalho de operário mesmo, da causa. Nós não somos só gestores, nós somos ativistas, nós somos apaixonados, nós somos da causa, nós somos da cultura, fomos abraçados pela cultura e queremos que a cultura abrace muitas outras pessoas, porque isso traz sentido para a vida. Então, assim, uma alegria enorme poder celebrar essa trajetória com vocês, uma alegria enorme poder celebrar os feitos com vocês e uma alegria enorme poder planejar o futuro. Saber que o futuro é a orla de Copacabana, o futuro é a reforma desse prédio, o futuro são as pessoas que vão ocupar essa sala para fazer o podcast, celebrar o futuro. Ah, que bacana, muito bacana. Eu gosto muito disso, celebrar o futuro, porque a gente tem que apontar para frente, né? Você falou de 2019, são poucos anos, né? Quanta coisa aconteceu para a SESEC e para o MIS, positivas, né? Ampliando, né, a capacidade da sua gestão, do presidente César. É muito enriquecedor. Eu, como servidora do museu, né, e estamos vinculados à secretaria, me orgulha muito ver a minha secretária falando assim lindamente. Obrigada, obrigada. Bom, estamos chegando ao final do nosso primeiro videocast. Obrigada, secretária Daniele, é sempre um prazer enorme ouvi-la. Eu sou fã de carteirinha e falando da nossa cultura, falando dessa roda da cultura girando. Agradeço também ao presidente César e aproveito a oportunidade para agradecer a você que nos acompanhou até aqui e quero fazer um convite para seguir o MIS RJ nas redes sociais. É só acessar mis.rio no Instagram, mis.rj no Facebook e mis.rio no Spotify, para não perder as diversas ações comemorativas pelos 60 anos do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que salvaguarda a cultura do Estado e do Brasil. É isso. A equipe do videocast MIS RJ é composta pela jornalista Márcia Benazzi, sonoplasta Renato Alencar, gravação André Luiz Pereira, mídias sociais Elson Ribeiro, comunicação Marcelo Egipto e designer Vitor Santana. Obrigada e até o próximo podcast.